Era abril de 2024 e o Barcelona estava a um passo de chegar na semifinal da Champions. Estavam vencendo o Paris por 4-2 no agregado e a caminho de enfrentar o Real Madrid na final, o que poderia ser o maior elo clássico da história. Até que um cartão vermelho mudou tudo. E vermelho! Está expulso! Esse é só um dos 11 cartões vermelhos que mudaram a história do futebol. Um desses cartões até ajudou o Messi a ganhar a bola de ouro. Parece loucura, mas é verdade. Só que antes da gente ver o que aconteceu naquele jogo do Barcelona, vamos ir em ordem cronológica, começando com um cartão que mudou a história da Copa do Mundo. Lá no ano de 1966, a Inglaterra conquistou o seu único título de Copa. Mas o que ninguém fala é que, se não fosse por um cartão vermelho, isso talvez nunca teria acontecido. Lá nas quartas de final, no caminho até o título, a Inglaterra enfrentou a Argentina. Eles ainda não tinham Maradona, mas já contavam com um time muito forte, que tinha passado pelo grupo da morte com Espanha e Alemanha. Então, quando enfrentaram a Inglaterra, a Argentina estava confiante. Mas aos 35 minutos de jogo, com o placar ainda em 0-0, aconteceu um dos lances mais polêmicos da história. O árbitro marcou uma falta para a Inglaterra e o capitão argentino foi tirar satisfação. Normal. O problema era que o juiz não falava espanhol e achou que ele estava sendo desrespeitoso. Então o juiz expulsou ele. Ainda não existia o objeto cartão vermelho mesmo, mas o árbitro expulsou ele apontando para fora do campo, o que deixou todo mundo completamente confuso, e acabou sendo uma expulsão que mudaria totalmente a história daquela Copa, porque com um jogador a menos, a Argentina perdeu qualquer chance de oferecer perigo, e aos 78 minutos, a Inglaterra marcou. Mesmo com um jogador a mais em campo, a Inglaterra só conseguiu fazer um gol aos 78 minutos. Ou seja, se tivesse sido 11 contra 11, os ingleses talvez teriam sido eliminados, nunca conquistando uma Copa do Mundo. Nesse vídeo vamos ver outros 10 cartões vermelhos que mudaram a história das Copas, da Champions League e até da Euro, de 1966 até 2025. Mas se a Argentina perdeu por causa de um cartão vermelho, essa não seria a única vez. Algumas décadas depois, em 1990, a Argentina já era uma seleção muito maior, com ninguém menos que o Maradona. Um time muito forte, que depois de vencer a Copa anterior, chegava na final de novo, dessa vez contra a Alemanha. E começaram jogando mais a defensiva, apostando nos contra-ataques. Um plano que estava funcionando, a Alemanha mal ameaçava. Só que aí, no minuto 65... Lá vem a Alemanha. A jogada de linha de fundo que fica na falta do jogador argentino. O Klinsmann se desespera e pintou o cartão vermelho. O zagueiro levou vermelho direto, o que acabou com a estratégia da Argentina. Com um jogador a menos, ficaram com um buraco na defesa. E aos 85 minutos, num pênalti, a Alemanha fechou o caixão. Se não fosse para aquele cartão, a Argentina poderia ter segurado o placar até o fim e levado o jogo para os pênaltis. E a gente sabe muito bem do que a Argentina é capaz numa disputa de pênaltis. Jogar com a menos quase sempre termina em desastre, mas 8 anos depois, foram os rivais da Argentina que sofreram. Na Copa do Mundo de 1998, a Argentina enfrentou a Inglaterra, um confronto que já era uma rivalidade gigante. A Inglaterra chegou cheia de expectativa, com um elenco de estrelas, um deles sendo o jovem David Beckham, de 23 anos. Mas quando o jogo estava empatado em 2-2, no segundo tempo, foi justamente ele que fez um erro fatal. Foi o Beckham que sofreu a falta, mas enquanto ainda estava no chão, ele decidiu revidar, levantando o pé chutando o Simeone, uma atitude que ele se arrependeria amargamente depois. Beckham is a red card for David Beckham. Com um erro infantil, o Beckham foi expulso. Ele era o principal criador de jogadas do time, então com ele fora e a Inglaterra com um a menos, as chances deles marcarem no tempo normal evaporaram. Então foram arrastados para a disputa de pênaltis, onde a Inglaterra foi eliminada. Isso foi ruim, mas ainda vamos ver outros cartões vermelhos que mudaram a história. Desde o cartão que mudou uma final de Copa do Mundo, até o que ajudou o Messi a ganhar a bola de ouro. Mas agora vamos para um cartão que aconteceu anos depois, dessa vez em uma final de Champions. Na final da Liga dos Campeões de 2006, o Arsenal enfrentou o Barcelona de Ronaldinho, sendo a primeira vez que o Arsenal chegava numa final de Champions, e eles tinham tudo para vencer. Comandados por Arsene Wenger, tinham sofrido só 2 gols em 12 partidas. Então, contra o Barça, o Arsenal foi para cima, mas em só 18 minutos de jogo, o goleiro do Arsenal cometeu um erro grave. Em só 18 minutos, o Arsenal já estava com 10 jogadores em campo, obrigando o técnico a tirar um meia para colocar o goleiro reserva, deixando o time mais fraco. Mas mesmo assim, eles conseguiram abrir o placar com Campbell. Parecia que o Arsenal ia conseguir a vitória. Só que jogar com a menos, uma hora cobrou seu preço.
No minuto 76, o Eto'o empatou o jogo e aos 81 o Belletti virou. Por 2-1, o Arsenal acabou como vice. Se o goleiro não tivesse sido expulso, poderiam ter sido campeões naquele ano. Aí depois daquela final, veio a Copa do Mundo de 2006, um torneio marcado por cartões vermelhos. E nas quartas de final, quem sofreu com isso foi a Inglaterra, de novo. A Inglaterra enfrentou Portugal, ainda carregando o trauma do que aconteceu em 98. Mas dessa vez, em vez do Beckham, o pesadelo veio com Wayne Rooney. Derrubado, levantou, brigou, olha como ele briga. Até sair a falta. E aí o pessoal começa a chegar e fazer... No minuto 61, com o jogo ainda em 0-0, o Rooney disputou a bola, mas pisou no jogador de Portugal. Então veio o pior pesadelo para a Inglaterra outra vez. Tá expulso! Cartão vermelho para Rooney. 8 anos depois, a história se repetiu. A expulsão deixando a Inglaterra com 1 a menos em campo. Isso deixou os ingleses mais fracos, perdendo o poder de ataque e sendo forçados a jogar mais na defensiva. Por causa disso, Portugal começou a dominar, tanto que na prorrogação tiveram 70% de posse de bola. A Inglaterra não conseguiu reagir, e na disputa de pênaltis levou o golpe final. Isso foi nas quartas, mas 4 anos depois, um cartão mudou a história de uma decisão de uma Copa do Mundo. Em 2010, Espanha e Holanda se enfrentaram cara a cara pelo título, com o jogo indo para a prorrogação em 0-0. Era uma partida muito disputada. Aí com o passar do tempo, a Holanda já estava cada vez mais cansada, mas segurava a Espanha, mostrando que ia levar o jogo para os pênaltis. Até que no segundo tempo da prorrogação... Frente para Iniesta, Xavi, botou para Iniesta, ficou no chão, o juiz paralisou. E se der cartão é vermelho. Está expulso o Reitinga. A Holanda perdeu um jogador, deixando um buraco na defesa. Uma expulsão que cobrou seu preço. Só 7 minutos depois, Iniesta recebeu a bola sem marcação e bateu no canto, garantindo o título mundial para a Espanha. Sem aquela expulsão, o jogo provavelmente teria ido para os pênaltis. E naquela época, os espanhóis estavam vivendo seu auge. Depois que a Espanha conquistou o título em 2010, no ano seguinte, o Barcelona venceu a Champions League. Uma Champions que fez o Messi ganhar sua terceira bola de ouro. Mas isso nunca teria acontecido se não fosse por um cartão vermelho. Bom, no caminho até o título, nas oitavas de final, o Barcelona enfrentou o Arsenal, onde de uma maneira surpreendente, os ingleses venceram o jogo da ida. No Camp Nou, o Arsenal só precisava de um empate para eliminar o Barça. E era exatamente isso que estava acontecendo. Depois que o Messi abriu o placar, o Barcelona fez um gol contra. O placar agregado estava 3-2 para o Arsenal no Camp Nou. Era só segurar. Até que um erro mudou tudo. Fabregas. O Van Persie já tinha recebido um cartão amarelo e chutou a bola depois do apito. Uma atitude boba, mas o árbitro não quis saber. Van Persie is off. It's the second yellow card for Robbie Van Persie for kicking the ball away. So another twist to the drama. Aos 11 do segundo tempo, o Arsenal ficou com um jogador a menos, o que acabou jogando toda a campanha por água abaixo. Play brilliant football, Xavi, but scores. Se o Van Persie não tivesse sido expulso, o Arsenal poderia ter conseguido segurar o ataque, eliminando o Barcelona nas oitavas e tirando a chance do Messi ganhar a bola de ouro naquele ano. Mas não é só o Messi. 2 anos depois, em 2013, o Cristiano Ronaldo provavelmente não teria ganhado o prêmio se não fosse por um cartão vermelho. Acredite se quiser. Em 2013, o Real Madrid chegou na semifinal, com o Cristiano marcando muitos gols no mata-mata, mas eles poderiam ter caído fora muito antes disso. Nas oitavas de final, o Real Madrid enfrentou o United, no que era a última temporada do seu lendário treinador, Alex Ferguson, no comando. O United estava tão forte que também conquistaria a Premier League naquele ano. E o Real Madrid viu isso, porque no jogo da ida na Espanha empataram em 1-1 e no jogo da volta na Inglaterra, o Sérgio Ramos marcou um gol contra. O Manchester United foi para o intervalo vencendo, a 45 minutos de eliminar o Real Madrid nas oitavas de final. Se isso acontecesse, era adeus para as chances do Cristiano ganhar a bola de ouro. Até que aos 11 do segundo tempo, a história mudou. Nani acabou acertando o Arbeloa, e o árbitro não teve pena. Nani sent off. O Nani recebeu um cartão vermelho, deixando o United com um jogador a menos em campo. Uma expulsão que mudaria a partida completamente. O Real Madrid literalmente virou e eliminou o United. Com isso, o Real chegou na semifinal com o Cristiano marcando vários gols, o que garantiu para ele votos suficientes para ganhar a disputa da bola de ouro naquele ano.
Mas se isso mudou a história da Champions, o próximo cartão fez uma seleção perder uma Eurocopa. Na Euro de 2020, a Holanda chegava muito confiante. O próprio técnico dizia que eles tinham tudo para conquistar o título. E começaram provando isso. 3 vitórias em 3 jogos na fase de grupos. Agora o adversário nas oitavas era a República Tcheca, que diferente da Holanda, tinha sofrido para chegar até ali. Então os holandeses eram mais fortes e no primeiro tempo a Holanda criou mais chances de gol. Era só questão de tempo de abrir o placar. Até que aos 10 do segundo tempo, o De Ligt coloca a mão na bola, impedindo a jogada. Aí de início ele só recebeu amarelo, mas quando o árbitro conferiu o VAR, viu que ele tocou a bola com a mão de propósito. Então mudou a decisão. E ele vai trocar o cartão, olha o tamanho do prejuízo. Tá expulso o De Ligt. No começo do segundo tempo, a Holanda perdeu um pilar na defesa, o que acabou com o seu jogo. Aos 68 minutos, os tchecos marcaram de cabeça e depois fecharam o caixão, 2-0. Agora, se isso já foi ruim, um elo clássico estava prestes a acontecer numa final de Champions League. Se não fosse, claro, por um cartão. Em 2024, o Real chegou na final da Champions e o Barcelona estava do outro lado da chave. Então só precisava eliminar o PSG e o Dortmund para encontrar os seus rivais. O Paris era mais complicado, mas o Barça conseguiu o mais difícil, que era vencer o jogo de ida na França. Agora em casa eles só precisavam de um empate, mas foram além, marcando com Rafinha. O Barcelona agora liderava por 2 gols. Se passassem pelo Paris, enfrentariam o Borussia Dortmund, que era mais fraco que eles. A torcida já sonhava, até que isso aconteceu. Botou na frente, caiu, opa! E vermelho! Está expulso. No minuto 29, o Ronald Araújo, a peça central da defesa do Barça, foi expulso. Agora com um jogador a mais, o Paris cresceu na partida. Começaram a pressionar até que Dembélé marcou. A partir daí, com o Barcelona enfraquecido, o time do Xavi desmoronou. O Paris marcou de novo com Vitinha, Mbappé de pênalti e mais um do Mbappé. Por causa de um cartão, o Barcelona saiu de liderar por 4-2 para perder por 6-4, sofrendo uma humilhação em casa. Uma expulsão fez o sonho de ver um elo clássico na final ir por água abaixo. Mas não seria a última vez que um cartão faria um time cair fora da Champions. No ano seguinte, em 2025, o Milan estava a caminho de enfrentar o seu rival Inter nas oitavas de final. Mas primeiro, precisariam passar pelo Feyenoord, da Holanda. Aí começaram mal, perdendo o jogo de ida, mas empataram no primeiro minuto da partida da volta. O jogo estava empatado e o Milan jogando em casa, então foram pra cima. 11 finalizações contra 2, com 65% de posse de bola. Tava um gol de ir para a próxima fase. Se passassem, pegariam a Inter. Até que no minuto 51, o Theo Hernandez, que já tinha o amarelo, simulou dentro da área. E aí isso aconteceu. Vai expulsar, hein? Ih, rapaz! Cartão amarelo por simulação e na sequência um vermelho. Ele foi expulso, o que mudou completamente o jogo. A partir daquele momento, o Milan, que dominava, passou a ser dominado. Até que no cruzamento, o Feyenoord deu o golpe final. Com um jogador a menos, o Milan foi eliminado, enquanto que a Inter chegou na final. Mas se tivesse enfrentado o seu rival Milan em vez do Feyenoord nas quartas, a história poderia ter sido bem diferente. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!